somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e encheis os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Na travessia da pandemia, nós confessamos: o Espírito Santo renova a face da terra. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. É o último dia das nossas meditações, já nos preparando para o domingo próximo, que é a festa de Pentecostes. Agradeço você, Iracema, que está conosco hoje para nos ajudar nessa meditação. A Iracema Lopes Pavão, ela é ministra da Palavra, catequista de adultos, bacharel em Teologia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção. E aqui na comunidade também, ela é uma das articuladoras do nosso coletivo IPDM e também coordenadora do MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos. Faz parte da coordenação pastoral paroquial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 1 a 6. Por aquela ocasião, aumentando o número dos discípulos, os de língua grega começaram a murmurar contra os de língua hebraica, pois suas viúvas eram desatendidas no serviço diário. Os 12 convocaram todos os discípulos e lhes disseram: não é justo que descuidemos a palavra de Deus para servir à mesa. Portanto, irmãos, designai 7 homens dos vossos, respeitados, dotados do espírito e de prudência, e os encarregaremos desta tarefa. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos aprovaram a proposta e elegeram Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo,
Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, oraram e lhes impuseram as mãos. A mensagem de Deus se difundia em Jerusalém, crescia muito o número dos discípulos e muitos sacerdotes abraçavam a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Bom dia a todos de todas as comunidades irmãs. É com muita alegria, muita satisfação que aqui estou para, junto a todos, podermos dar continuidade nessa reflexão que estamos fazendo há 7 dias sobre o Espírito Santo, já nos preparando para a festa de Pentecostes. Hoje venho aqui para falar sobre o Espírito Santo, dons, carismas e ministérios. No dia 8 de outubro de 2013, Andrea Riccardi, historiador e fundador da comunidade de Santo Egídio, ao apresentar em Roma o seu livro A Surpresa do Papa Francisco, afirmou que durante uma conversa com ele foi observado: o Senhor não fala muito do concílio. E a resposta do Papa foi: o concílio é preciso fazê-lo, muito mais do que falar dele. Na sua exortação apostólica Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, ele, Francisco, escreve: o Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. E que a doutrina Lumen Gentium, constituição dogmática nascida no concílio, é a base do que ele pretende propor, a fim de encorajar, de orientar em toda a Igreja uma nova etapa evangelizadora. Por isso, hoje, convido a todos a pensarmos um pouquinho e conhecermos melhor esse documento. Como aprendemos no livro do Atos dos Apóstolos, quando Jesus terminou na terra a obra que o Pai tinha confiado a ele, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes para santificar continuamente a Igreja. Assim, por Cristo, no único Espírito, os fiéis teriam acesso ao Pai. Ele é o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Por ele, o Pai dá vida aos homens mortos pelo pecado, até que ressuscitem no Cristo. O Espírito, ele habita na Igreja e habita também nos corações dos fiéis, como que num templo. Aí ele ora e ele dá testemunho da adoção de filhos. O Espírito, ele conduz a Igreja ao conhecimento da verdade total, faz com que ela esteja unida na comunhão e nos ministérios. A ilumina com diversos dons carismáticos e a deixa enriquecida com os seus frutos. Pela força do Evangelho, o Espírito Santo rejuvenesce a Igreja, já que a renova constantemente e a conduz à perfeita união com seu esposo Jesus. Como nos ensina o Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem! Assim é que a Igreja inteira se apresenta como um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conjunto dos fiéis, consagrados pela unção do Espírito, não pode enganar-se na fé, quando na sua totalidade os dirigentes consagrados e os fiéis leigos manifestam que estão de acordo em matéria de fé e de costumes. Temos que esse dom de não poder enganar-se se expressa através do sentido sobrenatural da fé. O povo de Deus, com esse senso de fé, formado e sustentado pelo Espírito Santo na verdade e guiado pelo ensinamento dos seus pastores, chamado pela Lumen Gentium de Sagrado Magistério, ao qual obedece com fidelidade, acolhe esse ensinamento não mais como palavra dos homens,
mas como a palavra de Deus interpretada de forma autêntica pelos bispos em comunhão com o Papa. Esse mesmo povo de Deus, sem esmorecer, adere à fé que foi transmitida aos santos e, à medida que se aprofunda nessa fé, a coloca em prática cada vez mais plenamente na sua vida. Além disso, por meio dos sacramentos e ministérios, o Espírito Santo não apenas santifica e conduz o povo de Deus e o adorna com virtudes, mas ainda distribui a cada um os seus dons conforme quer e concede também graças especiais e tornam capacitados e disponíveis para assumir obras ou funções em vista de uma séria renovação da mais ampla edificação da Igreja, conforme foi dito por São Paulo na carta 1 aos Coríntios. Diz ele: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Esses carismas devem ser recebidos com ação de graças e consolação, já que todos, desde os mais extraordinários até os mais simples e comuns, são perfeitamente apropriados e úteis à necessidade da Igreja. Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, número 130, vai nos dizer: o Espírito Santo enriquece toda a Igreja evangelizadora com diferentes carismas. São dons para renovar e edificar a Igreja. Não se trata de um patrimônio fechado, entregue a um grupo para que o guarde, mas são sim presentes do Espírito, integrados no corpo eclesial e atraídos para o centro que é Cristo, donde são canalizados no impulso evangelizador. Quanto mais um carisma dirigir o seu olhar para o coração do Evangelho, tanto mais eclesial será o seu exercício. Porque é na comunhão, mesmo fadigosa, que um carisma se revela autêntica e misteriosamente fecundo. Se vive este desafio, a Igreja pode ser um modelo para a paz no mundo. A experiência mais bela é descobrir de quantos carismas diversos e de quantos dons do seu Espírito o Pai enche a sua Igreja. Isto não deve ser visto como motivo de confusão e também de desconforto, porque são todos presentes que Deus dá à comunidade cristã para que possa crescer harmoniosamente na fé e no seu amor, como um só corpo, o corpo de Cristo. O mesmo Espírito que dá esta diferença de carisma faz a unidade da Igreja, porque é sempre o mesmo Espírito. Diante desta multiplicidade de carismas, então o nosso coração deve se abrir à alegria e assim pensar: que coisa bela! Tantos dons, porque somos todos filhos de Deus e todos amados de um modo único. Como recorda o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, todos os carismas são importantes aos olhos de Deus e, ao mesmo tempo, ninguém é insubstituível. Isto quer dizer que na comunidade cristã temos necessidade sim um dos outros e cada dom recebido se realiza plenamente quando ele é partilhado com os irmãos. E sendo partilhado, isso se dá para o bem de todos. Esta é a Igreja que tem no seguimento de Jesus o seu maior exemplo e a sua referência. Neste tempo de pandemia e de tanto sofrimento no mundo inteiro, diante do sonho da Igreja pobre para os pobres, que sonhamos junto com Francisco, estamos na presença de um verdadeiro relançamento daquilo que o Concílio havia mostrado no parágrafo 8 da Lumen Gentium, que diz: por um lado, afirma-se que a Igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas sim para divulgar a humildade,
a abnegação também com o seu exemplo. E por outro, recorda-se que a Igreja abraça com amor todos os afligidos pela fragilidade humana e, mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador, pobre e sofredor, e procura aliviar as suas necessidades e tenta servir neles a Cristo Senhor. Termino esta reflexão com os versos de Pedro Casaldália. Vem, Espírito Santo, vem, ou melhor, vamos. Faze que nós vamos aonde tu nos levas. Tu nunca te ausentas, ar que respiramos, vento que acompanhas, clima que aconchegas. Vem para levar-nos por esse caminho, o caminho vivo que conduz ao reino. Vem para arrancar-nos numa ventania de verdade e de graça, de tantas raízes de mentira e medo que nos escravizam. Vem, feito uma brisa para amaciar-nos, feito como um fogo lento, um beijo gostoso, a paz da justiça, o dom da ternura, a entrega sem cálculos, o amor sem cobrança, a vida da vida. Vem, pomba fecunda, sobre o mundo estéril e suscita nele a antiga esperança, a grande utopia da terra sem males, a antiga, a nova, a eterna utopia. Vem, vamos, Espírito. Obrigado, Iracema, pela reflexão, meditação. Na travessia da pandemia, confessamos, o Espírito Santo renova a face da terra. E assim nós encerramos esses 7 dias de preparação para Pentecostes. No mês de junho, nós vamos voltar às meditações com os santos populares de junho. Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Essa é a nossa proposta também, sempre 7 dias, de segunda a sexta-feira. Rezemos ao Divino Espírito Santo. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos e que Deus nos guarde. Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra, canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Nesse instante a inocentes tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro, matando, são esses seus planos. Lavradores, Raimundo, José, Margarida, Nativo. Assumir sua luta, seu sonho por nós é preciso. Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação.
de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação.